A partir desse momento eu gostaria de refletir com você sobre ressentimento, algo que tem aprisionado muitas pessoas e na maioria das vezes, com razão, a pessoa fica o quê? Magoada, entristecida, guarda no coração e vive essa angústia. E eu quero, neste momento, usar uma experiência da Palavra de Deus, que está registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 1, os versos 6 e 7. Narra a história de Penina e Ana. Veja bem o que diz o texto. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. No verso 7 diz: isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Então o texto traz para nós a experiência de duas mulheres, Penina, que irritava Ana continuamente ao ponto dela chorar e até ficar sem comer. Ou seja, não faltava motivos para Ana ficar ressentida com Penina, e a Bíblia diz que isso acontecia todos os anos. Mas existem alguns ensinamentos para nós aplicarmos no nosso dia a dia, porque não faltam mesmo pessoas para nos provocar, tentar roubar a nossa alegria. E de repente você está vivendo isso. Alguém já te fez um mal e você não consegue se libertar desse sentimento de raiva, algumas pessoas de ódio, e até mesmo não conseguem perdoar essas pessoas. Então você se encontra ressentida. Ressentimento significa sentir novamente. E existem pessoas que sentem continuamente algo que ficou lá atrás. E na verdade o ressentimento, ele só é para ser vivido no presente. Depois precisamos abandonar, porque senão esse sentimento de tristeza, de amargura, de angústia, pode nos deixar até doentes. Há pouco mais de um ano atrás eu recebi um material fantástico e falando exatamente sobre ressentimento. E o autor escreveu o seguinte: sentir coisas ruins novamente não tem absolutamente nenhuma função, exceto a de prender você ao passado e tornar você uma eterna vítima de alguém que nem mesmo está tentando prejudicar você mais. Como isso é comum? Tem pessoas que nos feriram no passado e elas não estão nem aí para a gente, mas como nós fomos a vítima, a gente acaba o quê? Guardando aquilo no coração por dias, semanas, meses, anos e algumas pessoas até por décadas. Tem uma outra afirmação que esse autor fez, ele diz o seguinte: ao guardar qualquer ressentimento, você está se acorrentando a alguém que lhe fez mal, mesmo que essa pessoa não queira mais isso. Às vezes a pessoa fez, já se arrependeu, já até pediu perdão, mas a gente não perdoou. E a gente vai guardando aquilo, aquela tristeza. Eu conheci o caso de uma senhora que ela não perdoava. Numa certa ocasião, um líder religioso chegou para ela e disse: mas Jesus nos perdoou. E ela disse assim: Jesus perdoou? O problema é dele, eu não perdoo. O que aconteceu com esta senhora? Aquela falta de perdão gerou um câncer e ela morreu 6 meses depois. Então o ressentimento é algo, sentir novamente, principalmente coisas ruins pelo outro, isso não é bom. E nós precisamos refletir juntos também como que esse ressentimento ele pode estar presente na vida da gente. Existem 3 experiências. Em primeiro lugar, às vezes nós estamos ressentidos com a gente mesmo. A gente olha no espelho todos os dias e nós estamos ressentidos por algo que nós fizemos e não nos perdoamos. E isso vem nos acompanhando dias, mais uma vez eu falo, semanas, meses, anos, décadas, e a gente não se perdoa. Você precisa se libertar disso. Isaías 43:18 diz: não vivam no passado. Existe uma segunda situação, é quando nós cometemos um erro e deixamos o outro ressentido com a gente. E a gente carrega aquela culpa por algo que a gente fez contra o outro. Sabe, se você fez, procura o outro, peça perdão. A Bíblia diz que é impossível andar 2 juntos se não houver um acordo. Entre num acordo, ceda, mas vá buscar a cura desse ressentimento. E existe um terceiro momento, uma outra terceira situação, é quando
alguém faz alguma coisa contra a gente, nós ficamos ressentidos com essa pessoa. Nós precisamos perdoar, liberar essa pessoa. Nós não podemos permitir que essa tristeza domine, sabe, a vida da gente todos os dias. A alegria do Senhor é a nossa força. E Deus quer que nós sejamos o que? Fortes. Mas nós só seremos fortes se nós tivermos a alegria do Senhor. Agora, se nós formos uma pessoa cheia de ressentimentos, cheia de sentimentos negativos, nós vamos nos tornar uma pessoa até indesejável, uma companhia desagradável para o outro. Então, abra mão do seu ressentimento. Você está ressentido. A dor que só existe em sua memória ou em seu coração. Paulo diz lá no livro de Filipenses capítulo 3, ele diz assim: eu não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então nós precisamos abrir mão do passado, você precisa abrir mão do passado, perdoar, sabe, aquela pessoa que te feriu, ou aquele erro que você cometeu, consigo mesmo, até mesmo contra o outro, já passou. O passado não existe mais. Nós não temos como alterar o passado, mas podemos alterar o futuro se nós mudarmos as nossas sementes do presente. Então, falar sobre ressentimento é algo que a gente precisa estabelecer e a poder nas nossas palavras. Você pode dizer isso em casa, nunca mais. Nunca mais eu vou sentir isso, em nome de Jesus. Eu vou abrir mão desse sentimento que tem gerado essa angústia, tem roubado o meu sono à noite, tenho passado a noite em claro, pensando, sabe, naquela coisa ruim que aconteceu. Então, não sinta mais isso. E a Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E veja bem, a outra pessoa, por pior que tenha sido, não será prejudicada por seu ressentimento, mas você será. Então é muito importante nós pararmos e dizermos nunca mais eu vou ficar sentindo isso. E Deus vai te ajudar, basta que você abra o seu coração, convide a Jesus. Ele é especialista em tirar essas coisas ruins de dentro da gente e nos capacitar para perdoar. A gente mesmo, perdoar o outro. E eu quero deixar para você uma declaração que foi William Shakespeare. Ele fez essa afirmação: guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Isso não vai acontecer. A gente vai se envenenando com essas coisas que nos entristeceram. E se nós estamos feios por dentro, nós também seremos feios por fora. Sabe, aquela cara carrancuda, aquela cara rabugenta, você está transmitindo o quê? Tristeza, angústia para o outro. Agora, se você largar esse veneno, perdoar, abrir mão daquilo, sabe, que você tenha feito de errado, ou que fez contra o outro, ou alguém contra você, sabe, se liberte dessa tristeza, dessa angústia, dessa mágoa. Não permita, sabe, que este mal continue dentro de você e gerando essa tristeza e roubando a sua paz, roubando a sua alegria. Alguns pontos para a gente refletir. Adianta você continuar ressentido com quem você está hoje? O entendimento é um belo começo, mas não é o fim de tudo. Pense bem nessas palavras. O meu desejo é que através deste quadro, falando sobre ressentimento, a Bíblia diz quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quantas famílias não vivem em união porque um membro, sabe, da família está ressentido com o outro? Quantos casais vivem mal porque estão ressentidos um com o outro? Quantos filhos não conversam com os seus pais? Então vamos largar de bobagem. O passado já foi, o erro já foi cometido. Então diga, nunca mais eu vou sentir isso, nunca mais, em nome de Jesus. Seja capacitado pelo poder de Deus e seja feliz. Que Deus te abençoe. Abra mão de todo e qualquer ressentimento.